É muito interessante, porque nós, ocidentais, interpretamos o Salmo 23 fora do seu contexto. Porque o Salmo 23, ele foi escrito no contexto oriental, e não no contexto ocidental. Então, eu quero aqui desafiá-lo a você prestar atenção, e vamos, então, refletir sobre o Salmo 23 no contexto bíblico, no contexto oriental, no contexto do Oriente Médio, no contexto da Palestina, no contexto do rei Davi, quando escreveu o Salmo 23, também no contexto do Senhor Jesus. Você vai ver coisas muito interessantes que Deus vai nos revelar nessa noite. Então, aqui, quando o pastor, aqui, Davi, quando ele escreve isso, ele escreveu na condição de pastor, porque ele sabia como é a lida de um pastor. Mas ele tinha a compreensão que, ao mesmo tempo que ele era um pastor físico, ele, espiritualmente falando, ele colocava-se na posição de uma ovelha, tendo Deus como seu pastor. E aqui ele vai... isso aqui é uma poesia. Na verdade, o Salmo 23 é uma poesia. E ele vai escrevendo isso aqui... baseado na sua experiência pastoral, mas aplicando as verdades espirituais de um pastor que não dorme nem de dia, nem de noite, e que sabe cuidar muito bem das suas ovelhas, porque Deus é muito bom. Amém? Às vezes a gente esquece disso, mas é bom a gente refletir na nossa psique e falar: Deus é bom, Deus é muito bom. Às vezes, na sua oração, quero crer que você já tenha ouvido o Espírito Santo de Deus falar para você: eu sou bom. E você tem que confiar nessa palavra. Amém? Deixa eu ler para vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, no hebraico massorético, em que foi escrito isso aqui, é diferente. Está assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Amém? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Esse é o original. Há uma grande diferença
você ler como está no original, e de nada terei falta, apareça aqui, e nada me faltará. Porque se você for pensar como está aqui, nada me faltará, certamente está faltando algumas coisas para você, sim ou não? Por exemplo, está faltando os meus cabelos, está vendo aqui, ó? Está vendo, né? Eu não tenho uma piscina lá no meu prédio, está faltando. Mas quando você pensa assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, significa dizer o quê? Que hoje você não tem, mas por você ter um pastor que cuide de você, você vai ter. Amém, queridos? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Todo pastor do Oriente Médio, habitualmente, eles costumam ter com eles a companhia de um cachorro, um cão pastor. Porque os rebanhos são grandes, tem rebanhos pequenos, médios, rebanhos grandes. Então, eles precisam de um cão pastor para poder auxiliá-lo. E esse cão pastor, eles têm uma característica. Eu vou pedir para apagar essas luzes aqui, por gentileza. Onde que apaga essas luzes aqui? Assim fica melhor para vocês, pessoal? Por gentileza, fica melhor para vocês? Pode ficar assim? Tem algumas imagens que eu vou passar. Então, isso é uma característica dos cães pastores. Vocês percebem aqui no pescoço dele uma coleira com essas, eu não sei como é que chama isso, é umas agulhas de ferro. Para que isso? Vocês lembram que Davi lutou com ursos? Lembram disso, pessoal? Lembra? Leões. Mas não é só ursos e leões. Tem os lobos também, tem os chacais. Então, esses tipos de animais, como lobos e chacais, eles andam em manadas. E quando eles querem pegar uma ovelha e o pastor está distante, então esse cachorro, ele já vai adiante para salvar a vida daquela ovelha. Então ali ele entra numa batalha com esse coletivo de lobos. Ele entra nessa batalha, e esses lobos, a primeira ação deles é atacar a jugular, o pescoço do cachorro. E quando eles tentam pegar a jugular do cachorro, o que é que está defendendo esse cachorro da morte? É essa proteção aqui, olha. Então, quando eles pegam aqui por baixo aqui dessa jugular, bem aqui assim, ó, bem aqui, então eles vão morder essas agulhas pontiagudas de ferro, e aí é quando o cachorro tem força para enfrentar, para lutar, até que o pastor chegue, e assim essa ovelha, que seria um cardápio para os lobos, os coiotes, ela é salva. Amém, queridos? Vocês tinham essas informações? Então, memorize isso, tá bom? Memorize isso. Outra coisa, os pastores da Palestina, quando eles saíam para levar as ovelhas para o seu alimento,
eles partiam de um aprisco. Eu quero mostrar esse aprisco para vocês, que para a gente chama-se curral. Tem vários modelos de apriscos, de currais. Eu vou mostrar um deles para vocês, por gentileza. Vocês conseguem ver essa imagem aí? Tem vários. Esse aqui é um deles. Você consegue ver a porteira fechada e o pastor sentado aqui na porta. E vocês conseguem ver também um cajado? Dá para ver? Dá para ver, pessoal? Dá para ver, não dá? Isso, queridos, é muito interessante, porque quando você lê Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, dá para colocar? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Olha só, vocês podem ler? Está vendo das verdades espirituais? Em cima de fatos históricos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu posso citar, dentro desse versículo 1, o Senhor meu pastor e nada me faltará, eu posso citar para vocês Isaías 40, 11. Isaías 40, 11, por gentileza. Isaías capítulo 40, versículo 11. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor, recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, guiará mansamente as que amamentam. Amém? Então, aqui, Isaías, ele está falando deste pastoreio que é espiritual. Embora Davi esteja aqui escrevendo uma poesia baseado na sua experiência como pastor, e ele sabe como é que um pastor deve cuidar das suas ovelhas. Então, Davi, ele coloca no sentido literal, mas ele também coloca no sentido espiritual, e você vê Isaías trazendo essa verdade espiritual. Então, quando você olha para cá, para essa imagem do aprisco, que vocês podem colocar, né, no sentido de alegoria, a imagem do aprisco, como é que você tem que se ver? Como é que você tem que pensar nos momentos de aflições, nos momentos de adversidades? Me coloca aqui o aprisco, por gentileza, por favor. Vocês podem deixar só essa parte aqui apagada e para lá acesa, porque está filmando, eu não sei se pega tudo. A imagem do aprisco, dá para achar aí, por favor? Então, o que acontece? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. É Salmo 46. Amém, queridos? Então, quando você pensa assim, o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente nos momentos de muitas dificuldades, você tem que imaginar espiritualmente você como uma ovelha que está dentro desse aprisco, e você tem que imaginar que o bom pastor, ele vai passar a noite em vigília. Enquanto você está dormindo, ele está ali com o seu cajado, com a porta fechada, para que absolutamente nada venha trazer para a sua vida prejuízos. Está vendo aqui, olha,
Então você começa a imaginar que você, espiritualmente falando, é uma dessas ovelhas aqui, olha. Amém, queridos? E você tem que imaginar, espiritualmente falando, que Jesus é esse pastor aqui, olha, que está assentado, cuidando de você. É assim que você tem que imaginar, porque o Salmo 23, ele tem essa correlação da experiência do cotidiano com as verdades espirituais. Amém, queridos? Modo que, quando fala assim, versículo 2, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Que pastos verdejantes você imagina? Se você for pensar pelo contexto ocidental, que pastos você consegue visualizar? Não são as campinas? Sim ou não? Vocês já viram versículos com imagens do Salmo 23 com os pastos verdejantes? Já viram? Sim ou não? Mas isso é uma visão ocidental. Você tem que pensar nesses pastos verdejantes dentro do contexto oriental. Eu vou mostrar para vocês como eram os pastos verdejantes que o rei Davi estava referindo-se. Por gentileza, coloque aqui esses pastos verdejantes. Tem um áudio? Amém, queridos? Amém? Vocês nunca imaginariam na vida que esses pastos verdejantes que Davi está compartilhando aqui seria isso. Eu imaginaria. A Bíblia, Velho Testamento, você tem que ler dentro do contexto histórico, cultural. Isso aqui é Oriente Médio. Israel está no Oriente Médio. Lá são terras áridas. Então, eu procurei essa informação para trazer para vocês, para que vocês entendam uma coisa. Mas antes de eu falar, eu quero que me coloque Ezequiel 34, 14. Ezequiel 34, 14, por gentileza. Ezequiel 34, 14. Ezequiel, capítulo 34, versículo 14. Eu vou correlacionar esse versículo 3 com Ezequiel 34, 14. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Olha como é que está lá. Ezequiel. Cuidarei delas em pastos férteis. Delas quem, pessoal? As ovelhas. Quem é essas ovelhas no contexto do Velho Testamento? Quem é, pessoal? Não sabem? Israel. Amém, queridos? Israel.
É porque aqui está no contexto alegórico delas, ovelhas, alegoria, Israel, as 12 tribos, amém, queridos? Então, cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Aqui ele já está apontando para um outro tempo. Ele está apontando aqui para um contexto escatológico. Ele está apontando para o governo milenar do Senhor Jesus. Aí não vai ser como esse contexto histórico atual, vai ser completamente diferente. Amém, queridos? Então, ele vai apontando como é que o nosso pastor, o nosso Salvador, como é que ele cuida da gente hoje, como será no seu governo milenar. Amém, queridos? Então, o que acontece aqui? Quando você olha esses pastos aqui, verdejantes, que ele mostra ali uma grama verde, e ele puxa aquela grama verde e dá para as ovelhas, ali tem um orvalhozinho. Isso é uma alegoria, como é a nossa lida, como é o nosso cotidiano. Por exemplo, em João capítulo 16, versículo, me parece que é 33, Jesus falou: digo-vos para que lembrais, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por muitas dificuldades. No mundo você vai passar por muitas situações difíceis. Mas você tem que lembrar que isso faz parte da nossa caminhada como ovelha, que tem um pastor que sabe conduzir e que sabe suprir, queridos. Isso é algo que exige da gente fé, acreditar que nada, absolutamente nada, teremos falta. Podemos ter falta agora, mas o bom pastor, ele está nos conduzindo para suprir essa falta. Creia nisso, queridos. E o que é que acontece aqui, queridos? Você viu ali o Oriente Médio, você viu deserto. Quando os pastores, quando eles saem do aprisco, dos currais, eles têm que andar próximo de 3 a 4 quilômetros, todos os dias, mais ou menos essa distância, procurando o quê? O curso das águas. Eles sabem exatamente onde é que ele vai levar as ovelhas, porque lá ele vai encontrar esses pastos verdejantes e essas águas tranquilas dentro desse contexto. Então, todos os dias, eles acordam por volta de 4h30, 5 da manhã, e o primeiro trabalho dele é fazer a contagem. Ele vai contar as ovelhas antes de andar com elas 3, 4 quilômetros para esses pastos verdejantes, essas águas tranquilas. Então ele conta todas as ovelhas. Vocês lembram que eu preguei domingo passado sobre Lucas 15, e ali está falando da parábola das 100 ovelhas. Quando ele conta as 100 ovelhas, só contou 99, estava faltando uma. Amém? Então esse é o trabalho do pastor. Quando ele sai de manhã para levar, ele obrigatoriamente ele tem que contar todas as suas ovelhas. E então ele vai com essas ovelhas para um outro lugar que ele sabe que vai encontrar essas águas tranquilas e esses pastos verdejantes. Bem cedinho, o que é que acontece? Essas ovelhas vai acompanhando esse pastor, e quando ele chega em uma determinada região, que é
aquilo é uma região muito vasta. Aqui mostrou só uma área, uma pequena área, mas está falando de Oriente Médio, está falando de Palestina. Então, eles sabem os diversos lugares onde você vai encontrar até torrentes de água mesmo, riachos de água correndo também. Eles conhecem tudo, aquela região com a palma da mão. Então, quando eles chegam nesse lugar, e ali as ovelhas já andaram bastante, 3, 4 quilômetros, o que acontece? Se essa água ela é uma correnteza, ainda que relativamente pequena, as ovelhas, elas são animais medrosos. Pode acender a luz, por gentileza. São medrosas. Então, elas, quando chega ali perto e ela vê essa água passando naquele riacho ali, e se essa água está um pouco mais forte, elas têm medo, elas não tomam a água. Não tomam, elas morrem de sede e não tomam aquela água porque elas têm medo. Então, o que é que o pastor vai fazer? Ele vai fazer algo muito interessante. Eu não consegui o que eu queria, mas eu peguei uma imagem que dá para vocês entenderem. Por gentileza, coloca aquela imagem do pastor dando água para a ovelha. Coloque ela para mim, por favor. Dando água. Vou dando graças a Deus aí, pessoal. Eu só quero que vocês entendam o caminho que nós estamos percorrendo. O Salmo, análise literal do Salmo 23, aplicando as verdades espirituais. Amém, queridos? Achou, queridos? Não achou? Ele tinha colocado numa sequência aí? Não, não é essa. Não é essa. Não é essa. Ele está com uma garrafa igual essa aqui, ó. Literalmente igual essa aqui, ó. Então, como é que faz? Enquanto estão procurando ali, o que ele faz? A ovelha está com medo de tomar aquela água. Então, ele cava uma cisterna. Ele vai cavar uma cisterna. Cava uma cisterna até achar água. Ele está numa região ali que tem lençóis freáticos, então ele cava essa cisterna ali, e do lado ele faz uma pequena bacia, do lado dela, ali, então ele vai pegando aquela água da cisterna, e ele vai colocando nessa bacia aqui, e essas ovelhas, então, vai tomando dessa água que coloca na bacia. Se não for possível, ele pega aquela água num cantil, uma garrafa dessa é um cantil. Ele pega aquela água, aí ele vai até a ovelha, e ele vai dando água para aquela ovelha, uma por uma. Isso chama-se o quê? Amor. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Porque, irmãos, a ovelha é medrosa, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Nós somos medrosos, tanto quanto as ovelhas. Vou dar um exemplo. Medo de amar. Medo de amar. Nós temos medo de amar. Eu sou casado, mas na verdade você tem medo de amar. Você não se doa o tanto que você deveria se doar. É fato? Sim ou não? É fato ou não é fato? Isso é medo. Porque fica o questionamento. Tá, eu me dou, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Isso é medo. Vou citar um outro fato aqui. Medo de Deus. Pessoas que são membros de igrejas
e tem medo de Deus. Não sei se você tem medo de Deus. Medo de Deus pelo fato de você não conhecer o Deus do Salmo 23. Muitos não conhecem esse Deus do Salmo 23. Muitos conhecem o Deus que lhes são apresentado. E muitas vezes esse Deus que é apresentado é um Deus assustador. É um Deus sem amor, sem misericórdia, que em tudo disciplina, que em tudo aplica correções. E o rei Davi está mostrando o caráter desse Deus. Está mostrando como é que Deus cuida do seu rebanho, como é que Deus cuida do seu povo. É como esse pastor cuida das ovelhas. Se a água for uma água turva, uma água barrenta, elas também não tomam essa água. Elas não tomam. E o pastor faz o mesmo processo. Ele pega a água e vai colocando na boca de cada ovelha. Isso é amor. É assim que você tem que ver o seu Deus, o seu Pai. Ele é Deus, mas Ele é o seu Pai. Você é filho, comprado pelo sangue de Cristo. Entenda, compreenda isso. Não se veja distante de Deus. Você tem um irmão chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Deus. E nós não somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Romanos 8. Por adoção temos selo do Espírito Santo de Deus em nós, que testifica que somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. É isso que o Salmo 23 está falando. Você lê para cá e você olha para as imagens. As ovelhas, elas têm características muito específicas. Se você fizer uma leitura do Oriente Médio sobre o caráter dos pastores, você vai perceber o seguinte. Você vai ver meninos pastoreando ovelhas. Meninos, pequenos, 7, 8 anos pastoreando ovelhas. Você também vai ver meninas também pastoreando ovelhas. Segura essa foto aqui. Deixa assim. Por que isso? Geralmente são duas pessoas. Geralmente são duas pessoas. Um mais velho e um mais novo. Por quê? Porque se você pegar uma ovelha, e se você vender essa ovelha para outro pastor, sabe o que vai acontecer com essa ovelha? Por característica, ela vai entrar em depressão, ela não vai se alimentar, ainda que você tente dar a comida dela, ela não vai se alimentar. Ela vai morrer por hidratação, ela não vai beber água, ainda que você tente dar água para ela, ela não vai beber essa água. Por quê? Porque esse novo pastor não tem o cheiro do seu pastor de verdade. Não tem o cheiro. Ela acostumou-se com esse pastor desde pequeno. Por isso que o pai sempre bota ou o filho ou a filha desde pequeno para pastorear com ele, porque se um dia ele morrer, as ovelhas já têm o cheiro desse menino, ou já têm o cheiro dessa menina que vai cuidar delas. Então ela está ambientada. Ou se esse pastor precisar se ausentar por um motivo de força maior, não tem problema. Esse menino
ou essa menina está apto a cuidar, porque as ovelhas já estão bem acostumadas com o cheiro do seu pastor. O que acontece então? Muitas vezes a gente não costuma pensar assim, sabe, que a gente precisa sentir o cheiro de Cristo, sabe, o aroma. Estou falando alegoricamente, o perfume, a rosa de Saron. Nós precisamos sentir isso, sabe. O nosso pastor é Jesus Cristo. O nosso pastor é o Espírito Santo de Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos guia, queridos. Isso são características. Então, muitas vezes, quando o pastor precisa se desfazer de algumas ovelhas, ele não vende para outros pastores, porque ele sabe qual é o fim: é morte, elas vão morrer. Elas sentem saudade. Então, eles preferem vender para as pessoas que comercializam a carne do cordeiro. Então, ela já vai para abatimento. Pronto, assim fica definido, né, que essas ovelhas não vão sofrer e de que elas não vão morrer. São características de ovelhas. O que acontece quando um filho de Deus se desvia? O que acontece? Não é morte? Não é morte? É morte. Quando uma filha de Deus, sabe, sai do aprisco, sai do cuidado do seu verdadeiro pastor, qual é o destino, pessoal? É morte. É morte. Então, a nossa relação, do ponto de vista alegórico com as ovelhas, tem tudo a ver. E agora sim, aqui está. Vocês conseguem ver aqui, pessoal? Consegue ver? Olha lá. Olha o trabalho do pastor. Está vendo aqui, olha? Está vendo outras ovelhas atrás? Está vendo aqui? Uma. Ele vai pegando a água e vai dando para ela. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus faz comigo. Sabe? Quando você espiritualmente não está bem. Não é porque você deixou de orar, não é porque você deixou de ler a Bíblia, mas isso faz parte da nossa caminhada. Muitas vezes você é tomada pelas dúvidas. Muitas vezes você é tomado pelas incertezas, que numa palavra chama-se medo. Amém? Medo, eu estou com medo, Senhor. Medo do quê? De muitas coisas. Sabe? E muitas vezes você não sabe, né, que você está entrando num momento onde você praticamente está ficando estático, praticamente está ficando paralisado, mas você não consegue ver espiritualmente que o Espírito Santo de Deus está te alimentando. Água é vida. As pessoas podem ficar muito tempo sem comida, mas as pessoas não podem ficar muito tempo sem água. Água é vida. Ele está te alimentando, rios de água viva, caindo, descendo no seu interior, alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma, alimentando a sua fé. É assim que você tem que ver. Esse pastor, ele é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é muito bom, queridos. Aleluias. O versículo 3, eu já estou indo para finalizar. O versículo 3 fala: renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 3, amém? Olha só, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então, isso é histórico. O que acontece? Ele sai por volta de 5 da manhã, para pegar o sol mais suave, porque deserto, o sol chega a 50 graus durante o dia, e à noite a mesma coisa também.
O frio é muito tenso. Então, ele sai cedo, antes do sol se pôr, ele anda 3, 4 quilômetros com essas ovelhas, ele já sabe, ele mapeia quais são os lugares que ele tem que ir, então, fica o dia ali, trabalhando, pastoreando, com aquele cão pastor, o dia todo ali. Quando vai chegando o final da tarde, quando o sol começa a ficar mais favorável para você caminhar, seria final da tarde, início da noite. Tem que ser nesse horário que ele precisa voltar para o aprisco. O sol não pode estar quente, porque as ovelhas não suportam retornar para o aprisco, mas também não pode ser à noite, porque elas também não vão conseguir andar, caminhar. À noite ela tem que estar dentro de um aprisco. O que acontece aqui? Esse versículo 3, ele se encaixa nisso aqui. No finalzinho do dia, para início da noite, fala assim: guia-me pelas veredas da justiça. O que é vereda? Não é caminho? Sim ou não? Nessa virada praticamente do dia, né, para a noite, vai guiando essas ovelhas, vai guiando. Mas tem aí uma coisa muito interessante, porque dependendo do lugar, da região que ele levou, elas andam por essas veredas tranquilas, mas vai ter que passar pelo versículo 4 aqui, que fala assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, olha, sai dessas veredas tranquilas, estavam a passar o dia ali, alimentando-se, bebendo, sendo cuidada, ok, o dia está findando, hora de voltar para o aprisco, está tudo tranquilo. Mas no meio da caminhada, vai ter que passar por esse versículo 4 aqui, que ele chama aqui o vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Antes de colocar essa imagem da vereda da sombra da morte, o cajado, ele tem 3 funções. O cajado, pega um guarda-chuva e bota ao contrário, não fica? Sabe o cabo do guarda-chuva? O cabo do guarda-chuva é o cajado, ele tem 3 funções, 3. A vara é aquela parte maior, amém? Essa é a vara. Na ponta, vocês não sabiam, mas na ponta, bem aqui na ponta aqui, ó. Imagina que aqui é o cabo do guarda-chuva, a curva, amém? A vara está aqui, ó. Aqui na ponta, sabe o que tem aqui na ponta? Aqui dentro dessa ponta tem um tipo de estilete, aqui dentro aqui, fica aqui dentro aqui, ó. Já viram algum guarda-chuva que tem isso aqui? Já viram, pessoal? Tem um estilete aqui dentro aqui, ó. Justamente para o pastor enfrentar, né, as feras. Possivelmente Davi tinha um desse também, quando ele enfrentou ursos e leões, além como chama? Aquilo que ele matou Golias, me fugiu o nome? Fundas. É fundas, não é isso, pessoal? Além das fundas, ele tinha as fundas e tinha no seu próprio cajado essa arma aqui, ficava na ponta aqui. Então, ele tem 3 funções aqui. Uma função, por exemplo, proteção para as ovelhas. Veio um lobo, veio um guarar, veio uma hiena, ele usa o cajado com aquela ponta e ele enfrenta aquilo lá. Possivelmente Davi enfrentou o urso e o leão com essa arma que a gente nunca imaginaria que estaria na ponta do cajado. E ele venceu. Amém, queridos? A outra função que essa vara aqui é disciplina. É para disciplinar. Quando a ovelha, ela não segue o rebanho, quando ela tende a se afastar do rebanho, o pastor ele traz ela para o rebanho. Mas, à medida em que ela vai insistindo em se afastar do rebanho, aí ele pega a vara, vai lá e disciplina. Essa é uma segunda função. E a terceira função é a ponta do cajado. Podemos chamar de salvação. É quando elas caem numa ribanceira. Tem várias imagens que
queria colocar, mas para não ficar muito tempo com imagens, isso aqui já é suficiente. Elas caem, você viu que ali é muito íngreme, são montanhas, você sobe, você desce, então quando elas escorregam, ela pega esse cabo de guarda-chuva e vai lá, pega pelo pescoço e puxa de volta em segurança. Então, o cajado, ele tem essas 3 funções: vara para disciplinar, salvação e também como proteção. Então, quando fala a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. E Deus usa isso para nossas vidas. Amém? A vara para nos disciplinar. O cajado, na sua parte de onde faz aquela curva, né, para nos salvar de muitas circunstâncias, de muitas situações que nós, por conta própria, resolvemos fazer as nossas escolhas, e erramos e nos equivocamos, e a gente clama: ai meu Deus, Senhor tem misericórdia, Senhor me acuda, Senhor me salva. Ele pega o cajado, pega você pelo pescoço e traz para o lugar onde você não deveria ter saído. Amém, queridos? Isso aqui. Então, o que acontece aqui? Isso é muito interessante, queridos, por quê? Porque quando vai passar pelo vale da sombra da morte, tem a imagem aí, por gentileza? O vale da sombra da morte. Pode apagar? Pode apagar as luzes? Vocês conseguem ver esse vale da sombra da morte, pessoal? Vocês conseguem ver as trilhas? Dá para ver as trilhas? Dá? Tem outros. Eu escolhi esse aqui porque ele tem umas trilhas. Você está vendo as trilhas? Lá em cima dá para ver uma trilha? Dá para ver? Você percebe como é perigoso andar ali? Não é? Ó, lá em cima, lá, ó. Não sei se o mouse, não sei se tem mouse aí, colocasse lá, dava para ver, ó. Eles vão subindo aquilo lá. Vão subindo, vão descendo essas trilhas aqui. Então, quando o salmista fala: quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O que acontece? Como é que funciona isso, queridos? Isso é muito interessante. O pastor, ele tem as suas técnicas. Pode tirar, por gentileza. Aí sim, você pode colocar as ovelhas. Ele tem as suas técnicas. Ele vai na frente, nesse vale da sombra da morte que vocês viram aqui. Ele vai na frente das ovelhas. Ele tem 2 habilidades, ou uma ou outra. Ou ele vai tocando. Eu falei o quê? Tocando. Ele vai na frente e as ovelhas em fila indiana atrás. Você está vendo ali? Mas cadê? Passou a águia? Eu vi a ovelha. Quando não, se ele não vai tocando, ele vai cantando. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele vai cantando e elas sabem que aquele momento de passar pelo vale da sombra da morte, e elas têm que andar em fila indiana. Naquele vale da sombra da morte que vocês viram, por que é seguro para elas? Porque o pastor vai na frente, vai dando para elas uma voz de comando, cantando ou tocando, e elas vão se alinhando. Olha como é que elas andam no vale da sombra da morte. Mas não é possível. Irmãos, isso é incrível. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, ovelhas andando em fila indiana no vale da sombra da morte, e o pastor vai na frente. Olha que coisa incrível, irmãos. Que coisa incrível. É isso que Davi está se referindo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum.
Isaías faz referência a isso. Isaías 43, versículo 2. Pode tirar, por gentileza? Isaías 43, versículo 2. A maioria conhece, mas é bom ler pelos novos convertidos. Por gentileza, Isaías 43, 2. Ele fala isso aqui. Vamos ler só para os novos convertidos. Isso é muito interessante, irmãos. Significa dizer o quê? Que espiritualmente falando, o Espírito Santo de Deus, ele dá ordem, ele dá a voz de comando, ele vai na frente, e a igreja vai marchando atrás. Ele vai na frente, ele vai cantando, ele vai tocando, e nós vamos atrás, sabe, de forma ordeira, sabe, passando, queridos, pelo vale da sombra da morte, e você nem vai olhar para o perigo que está ao seu lado, você só olha para quem está à tua frente, você só olha para o seu comandante. Ele vai falando: não temas, eu estou contigo, eu sou com você. Sabe, Isaías 43, queridos, versículo 2, dá para colocar, por gentileza? Olha aqui: quando passarem pelas águas, eu serei contigo, vale da sombra da morte. Quando passarem pelos rios, lembra da ovelha? Tinha medo de tomar água turva ou água muito correntezas. Ele está lá dando água. Eles não te afogarão. Eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O fogo é Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, as águas, a abertura do Mar Vermelho, quando eles passaram, o exército do Egito vinha atrás, olharam para trás, o povo se assustou, só via poeira. Iam morrer todos. E Moisés falou: e agora? E Deus: o que você tem na sua mão? Era o que, queridos? O cajado. Então toca nas águas, Moisés. Ele tocou nas águas, milagre aconteceu. Por que aconteceu? Porque o comandante está adiante, ele vai na frente. Quando as águas abriram, como é que o povo passou? Igual as ovelhas, em fila indiana. Sabe? Fila indiana. É assim que você tem que pensar o Salmo 23. Espiritualmente, é assim que você tem que se ver. Eu sou aquela ovelha que no meio desse vale de sombra da morte, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para me guiar. Sei que Ele é poderoso para me salvar dessa situação. É assim que você tem que se ver, queridos. É assim que você tem que pensar. Aí, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quem é essa bondade? Quem é essa misericórdia? Aquele que vai na frente das ovelhas, ou cantando, ou tocando. E falando: só me seguir. Só me seguir. Não vai para a direita e não vai para a esquerda. No vale da sombra da morte, se você for para a direita, você cai. Se você for para a esquerda, você vai cair. É só seguir. Por isso que o salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É o bom pastor. É o bom pastor. Queridos, é assim que eu me vejo. E termino com uma história. Uma caravana saindo de Jerusalém, indo para o Egito, e passaram por um campo onde tinha muitos pastores da Palestina, e havia um conflito entre Israel e Egito, e eles pediram para parar, para tirar fotografias ali, e o guia falou: olha, é perigoso, mas a gente vai dar 10 minutos para vocês tirarem fotos. Pararam o ônibus ali, desceram e ficaram tirando fotos. Isso é fato. Você pode entrar no YouTube que você vai pegar isso aí. É fato. E de repente, eles olharam
e o pastor pegou um cajado e pegou uma ovelha e quebrou a perna dela. Quebrou a perna dessa ovelha. E esses turistas ficaram escandalizados e fizeram seus questionamentos: cadê os direitos dos animais, essas coisas assim. E eles olharam o pastor enfaixando a perna dessa ovelha, enfaixando, e eles pediram o guia que fosse conversar com aquele pastor, na língua daquele pastor. E aquele pastor falou o seguinte: deixa eu explicar, o pastor falando para o guia, eu vou explicar para vocês por que eu fiz esse procedimento. Essa ovelha aqui, por algumas vezes, ela fugiu. Inclusive, a última vez que ela fugiu, ela ficou 3 semanas perdida. Lembra das 100 ovelhas? Das 99, uma perdeu-se, e ele saiu para procurar até achar. Isso acontece. Ele falou, essa ovelha ficou 3 semanas perdidas, e foi achada por outros pastores. E essa ovelha foi me devolvida. Não demorou muito, essa ovelha fugiu de novo. E ela quase que foi mordida por uma cobra. Não foi mordida, não morreu porque eu cheguei a tempo. Então, agora é hora de usar a disciplina. Eu vou quebrar a pata dela, como você está vendo. Eu vou enfaixar essa ovelha aqui, rebelde, teimosa, que não gosta de andar em unidade. E agora ela vai andar comigo da seguinte forma. Mostra a foto, por gentileza. O pastor com a ovelha. Assim, ó. Está vendo aqui? Ó. Está vendo? Ele quebrou a perna dela, ele enfaixou a perna da ovelha, e agora essa ovelha vai andar até que cicatrize a sua perna, aqui, olha, no colo do Pai. Sabe, a pergunta que eu faço para você é: o que é que Deus precisa fazer para tê-lo perto dele? É uma pergunta de retórica. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa quebrar sua perna, enfaixar e levar você o tempo todo, como está levando a sua ovelha, aqui, olha. Porque agora ela não está andando por conta própria. Ela agora precisa de alguém que cuide dela. E ele sabe cuidar. Mas para cuidar do jeito dele, é como você está vendo aqui, olha. Perna quebrada. Ou você quer que ele cuide de você nos momentos de medos, de incertezas, medo das águas correntes, pegando água, te acalmando e falando, está tudo bem, eu sou bom, eu sou muito bom, eu estou aqui, nós estamos juntos, nós vamos passar isso junto, você vai vencer, eu estou contigo, vem aqui tomar água, vem aqui para pastos verdejantes, ele vai cuidando de você, sabe, vai cuidando. Ou você quer que ele cuide conforme ele mostra aquela imagem, que ele vai à frente, cantando para você, tocando para você, e você junto com seus irmãos, em fila indiana, seguindo a voz do mestre. Como é que você quer que Deus cuide de você? Qual é a sua escolha? Sabe aquela música do Kleber Lucas?
Deus cuida de mim, debaixo das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém, amém e amém. Eli? Amém? Tem ovelha ferida aqui nessa noite? Tem ovelha aí que está machucada? Que em algum momento na sua caminhada tem se sentido sozinho, ferido ou ferida, desesperançada? Se tem, se você entendeu essa palavra e essa palavra ela encontrou eco dentro do teu coração, meu irmão, não se permita sair nessa noite desse lugar do mesmo modo que você entrou. Com temor e tremor diante do Senhor. Se essa palavra falou ao teu coração, se você sente que você na condição de ovelha, você está ferido, machucado, você está só, você precisa que alguém acenda, coloque a mão no interruptor do quarto que você está dentro e precisa ser acesa aquela luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz que